Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus, irmãos em Cristo, nossos amigos da comunidade Paz e Miel. Nós damos seguimento aqui à formação, esse curso de Querigma, as verdades fundamentais da fé cristã, da fé católica, que nós estamos vendo, nós estamos estudando. Nós falamos nas primeiras 3 formações sobre a realidade do amor de Deus, falamos em diversas dimensões dessa verdade do amor de Deus, né? Falamos da essência de Deus, que é amor, falamos do amor apaixonado de Deus, do trecho de Oséias, de como Deus se comove conosco, de como Ele faz a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor, lutar contra a sua justiça para nos perdoar do pecado muitas vezes. Falamos da Santa Catarina de Sena, da criação como a prova do amor de Deus, Deus que se vê compelido a criar o homem, mesmo sabendo todo o pecado que o homem, todo o mal que o homem ia cometer contra Deus. Vimos as formas de Deus amar, como pai, como mãe, né? Vimos as características do amor de Deus, o amor incondicional, o amor pelo inimigo, o amor pessoal, infinito, eterno. Vimos daquilo que tem uma característica que nada pode nos afastar desse amor de Deus, não importa o que aconteça, né? E a nossa resposta de crer no amor do Senhor, nos emocionarmos com o amor do Senhor, amarmos Ele em troca, amarmos no sentido de obediência, de fazer a sua vontade, na oração, na adoração, também no amor ao próximo, na evangelização. Então, demos uma geral, né, nessa verdade do amor de Deus. Bom, e agora nós vamos para a segunda realidade dentro do Querigma, uma realidade também muito fundamental, agora nós entramos numa seara mais dura. Mas eu acho muito importante essa formação. Isso, para mim, eu tenho assim uma das formações católicas, talvez a formação católica mais importante de todas seja essa. Porque da realidade do amor de Deus surgem em nós ao menos dois grandes questionamentos, ou talvez um grande questionamento que pode ser dividido em 2 dimensões, que é a grande pergunta, muitas vezes repetida na história, qual é a razão do mal no mundo? Se Deus nos ama, por que existe o mal no mundo? Por que existem guerras, existem sofrimentos, existe fome, existe miséria, existe injustiça? Por que existe a morte? Por que existem as doenças? Né? E o mesmo questionamento no nível pessoal, uma dimensão mais pessoal, poderia se dizer: por que eu não sinto esse amor de Deus? Por que o mal acontece para mim? Por que eu fico doente? Por que eu perco familiares e fico triste? Por que eu me entristeço às vezes até fico deprimido? Por quê? Se Deus me ama. Nós já vimos um pouco dessa resposta, né, de que Deus, o amor de Deus é um amor exigente, que Ele quer o melhor para nós. Então Ele nos desafia muitas vezes, e também quando nós fazemos o mal, Ele nos quer tirar desse mal para nós herdarmos a eternidade. O nosso maior bem é a eternidade, não há nenhum bem desse mundo. Não é o ser saudável, forte, ou rico, ou bem... estar bem nessa vida, mas é da eternidade. Esse é o nosso principal bem. E é com isso, e é para isso, é nisso que Deus zela, né? Não nos nossos bens daqui. Então, a grande resposta é porque Deus nos deu o livre-arbítrio. O mal não existe porque, tendo Deus nos dado o livre-arbítrio, o homem, o ser humano, pecou.
o ser humano recusou a vontade de Deus, recusou o plano de amor benevolente de Deus, recusou o amor de Deus. Claro que não assim, né? Deus está amando, tá? Não quero que tu me ame. Claro que não. Mas o amor, ele tem em si mesmo as suas exigências. Não existe amor que não seja exigente, né? Vamos dizer assim, eu amo a minha esposa, eu amo meu filho, eu amo a minha mãe. Mas quando ele está doente, eu não vou visitar, eu não cuido. Então isso não é amor. É dizer de amor, mas não é amor. O amor, ele é exigente. O amor, ele requer sacrifício. Eu vou fazer pelo meu amado. Né? Senão não é amor. Senão não é amor. Bem, então, a Sagrada Escritura, ela nos coloca essa realidade. Né? Em Romanos 3:23 está dito que, com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. É uma realidade universal. Disso é uma verdade teológica de que nós já até mencionamos, mas depois do pecado original, o ser humano se tornou réu de morte. A consequência do seu pecado seria a morte. E toda a humanidade estava junto nisso. Então, todos pecaram. Veja, essa realidade nós percebemos à nossa volta. Quando nós olhamos, essa é a razão que nós fazemos essa pergunta. Por que existe o mal? Porque o mal é tão abundante. Porque o mal está sempre à nossa volta mesmo. Né? Nós vemos coisas erradas todos os dias, nós, no nosso país, nós vemos todos esses escândalos de corrupção, uma coisa que é difícil andar, é difícil melhorar, é difícil superar os vícios. A gente sente isso na nossa vida também. Né? Quantas vezes eu fiz o propósito, não, mas eu não vou mentir mais, eu não vou mais magoar minha mãe, minha esposa, os meus filhos, e eu não vou mais perder a paciência, e eu vou cumprir os meus propósitos de oração, não, agora eu vou rezar mais. E tantas vezes eu não consigo. Né? Pequenas imperfeições, às vezes pecados mais graves, mas todos pecaram e todos são privados da glória de Deus. Veja, eu sou pecador, é da minha natureza, se tornou parte da minha natureza. Né? E por isso estou privado da glória de Deus. Por isso eu tantas vezes não sinto o amor de Deus, tantas vezes, por tê-lo repelido pelo meu pecado, eu vejo este mundo como um mundo mau, como um mundo avesso, como um mundo que também ele resiste a mim, ele opõe uma força contra mim, contra o meu bem. Né? Então isso realmente, nós sentimos isso porque é uma verdade. Chesterton, né, o apologista cristão, o filósofo, Gilbert Keith, G.K. Chesterton, dizia que se existe uma verdade do cristianismo, do catolicismo, que é palpável para todos, ninguém pode negar, é a realidade do pecado original. Do pecado. Porque isso todo mundo está vendo. E o pensador ateu, né, psiquiatra, escritor inglês, Theodore Dalrymple, né, ele, sendo ateu, não acreditando em Deus, não acreditando nessas realidades, ele diz assim, o pecado original, a doutrina do pecado original, é o melhor mito fundante para a sociedade, porque ele vai dizer isso daqui, não, todos temos que dar um princípio de ordem à sociedade, admitir que todos temos uma tendência ao mal e que é preciso esforço para superar. Então ele agradece ao cristianismo, sem ser cristão, por ter trazido essa doutrina. Mas claro que para nós não é uma doutrina, é uma verdade, é uma constatação. Né? Mas reconhecendo que é uma verdade que admitida, e hoje tantos a negam,
faz bem à sociedade. Eu vou citar bastante nessa formação, o Catecismo da Igreja Católica, né? Muito mais do que o Cantela Messa, muito mais do que eu citei até então, porque ele vai ser o nosso grande guia daqui para frente, né? E vai nos trazer essas realidades para nós meditarmos bastante. Bom, o Catecismo diz isso no número 386, ele diz expressamente o seguinte: a verdade de que todos pecaram também nos é proclamada né? O pecado está presente na história do homem. Seria inútil ignorá-lo ou dar a essa realidade obscura outros nomes. Não dá para dar outros nomes. Não dá para negar. Se é o pecado, se mal ao nosso redor é o pecado. E no número 401 diz assim: a partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim contra Abel, a corrupção universal em decorrência do pecado. A Escritura e a tradição não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. Né? E ainda diz no 402, todos os homens estão implicados no pecado de Adão. São Paulo afirma, pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores. Bom, então, nós não podemos negar isso da universalidade. Mas o que é pecado? Vamos partir então, né? Falamos então dessa questionamento diante do amor de Deus, que é o pecado. Falamos da universalidade do pecado e vamos falar então agora a definição do pecado. Vou pegar várias definições que estão no Catecismo da Igreja Católica para nos ajudar a compreender. Diz assim, no número 1849, o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Bem, bom, então a gente tem aí alguns caracteres, né, do amor de Deus, né, que fere a natureza de Deus e a solidariedade humana. É sempre um apego a um bem menor em detrimento de um bem maior. Né? Por exemplo, gostar da riqueza, dos bens, a riqueza é um bem, né? O bem material é um bem, mas ele é menos bem, um bem menor, inferior ao bem físico do próximo. Então, quando eu tiro, eu me apego mais ao bem, e com isso, por esse bem, eu firo o próximo, eu deixo ele desamparado, isso é um pecado. Porque eu preferi um bem inferior em detrimento de um bem superior. Né? E também temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Enfim, existe uma hierarquia dos bens na criação. Então, é uma maneira de ver o pecado. Um apego a um bem inferior em detrimento de um superior. Né? Sempre ofendendo a humanidade, a Deus, a solidariedade humana, ao homem. Necessariamente, sempre fere o amor de Deus e o amor do próximo. Né? Mesmo que a gente não veja, qualquer pecado ele acaba ferindo a Deus e ao próximo. Não, mas eu não estou ofendendo a Deus. Não, se ofende ao próximo, ofende a Deus. Se ofende a Deus, ofende a solidariedade humana, então ofende os outros, a humanidade e os outros de alguma forma. Também o catecismo, no número, ele diz assim, número 1850. O pecado, como o primeiro pecado, é uma desobediência, uma revolta contra Deus. Né? E diz assim também, o pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Também o mesmo número 1850. Nos desvia do amor a Deus. Também o pecado, além de romper com Deus e com a humanidade, ele rompe com a solidariedade humana, ele rompe com a igreja. Né? O catecismo também diz assim, o pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus, uma ruptura na comunhão com Ele. Ao mesmo tempo,
é um atentado à comunhão com a igreja. Né? Esse é o número 1440 do Catecismo, citando uma Constituição do Conselho Vaticano II, a Lumen Gentium, número 11. Diz assim também que o número 389 diz que a doutrina do pecado original é o reverso da boa notícia de que Jesus Salvador é Salvador de todos os homens, né? Porque então existe a universalidade da salvação e a universalidade do pecado. É isso. Bem, e nós precisamos então, para qual é a origem dessa universalidade do pecado que está à nossa volta, que é onipresente, parece, da onde ele surgiu? Por que isso começou? Isso é inerente ao ser humano? Deus já criou o homem assim? Não, Deus não criou o homem assim. Deus criou o homem amorosamente, querendo seu bem, mas em algum momento isso entrou na história humana e passou a fazer parte inexoravelmente da história humana. Né? Isso veio do pecado original. Né? E o pecado original vem de Satanás, o tentador é Satanás. O Catecismo da Igreja Católica diz que ele é um homicida desde o princípio, não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que ele é próprio, porque é o mentiroso, pai da mentira. É o sedutor do mundo inteiro. Foi por Satanás que o pecado entrou no mundo, número 28 e 22 do Catecismo, 2852. Instigado pelo maligno desde o início da história, o homem abusou da própria liberdade, sucumbiu à tentação e praticou o mal. Número 1707 do Catecismo. Os nossos pecados são o fruto do consentimento na tentação. Né? Número 2846 também. Né? Porque é do coração do homem que vêm os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Né? E o Catecismo diz: a raiz do pecado está no coração do homem, em sua livre vontade, né? Quando se volta para Deus. Número 1853. Bem, então, o pecado original. Vamos falar sobre o pecado original. Vamos começar pela descrição do pecado original na Sagrada Escritura, diz que está em Gênesis 6, os versículos 1 a 6, diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Do contrário, morrereis. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, apresentou ao seu marido que comeu igualmente. Então, está aí a descrição do pecado original. Vejam que quando nós olhamos para o tentador, vejam como ele é malicioso mesmo desde o início. Né? Ele diz assim, ele incita ao mal.
É verdade que Deus nos proibiu de comer de todas os frutos de todas as árvores? Claro, ele já está tentando incitar a revolta. Mas Eva responde corretamente, não, só daquele lá, porque Deus disse que a gente ia morrer. E Deus, e Satanás, aí ele incute novamente uma ira, uma inveja contra Deus, né? Uma revolta contra Deus, ele quer incutir, veja, ele diz assim, não, é que ele é invejoso. Deus é invejoso, ele não quer que vós conheçais do bem e do mal como ele, que aí vocês vão ser como ele, vocês vão ser como Deus. E ele quer ser ele, o Deus, ele, o Todo-Poderoso. Ele não quer que vocês sejam também. Veja que essa tentação ela é absolutamente presente no nosso mundo hoje. Uma humanidade que quer ser como Deus, que quer ser ela a detentora e definidora do que é bom e do que é mal. Ela que não quer conhecer limites morais superiores a ela. Isso que nós vemos todos os dias. Então, esse ser como Deus, né? Não admitir que a criatura que tem limites. Não, a nossa ciência tem que poder tudo. Nós temos que poder tudo. Nós temos que ser capazes de tudo. Bem, então a serpente oferece a desobediência e Eva e Adão aceitam. Bom, então vamos ver o que esse pecado original quer dizer a partir do catecismo da Igreja Católica também, né? Ele diz assim: o homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador, abusando da liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Isso é o 397 do Catecismo. Deixou morrer em seu coração a confiança no Criador. Deus tinha dito, Deus era amigo do homem, falava com o homem face a face. Não com mais, do contrário, morrereis. Mas Eva não quis ouvir, nem Adão. Deixou de confiar em Deus. Todo pecado a partir daí será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade, no mesmo número 397. Para René Cantalamessa, ele disse que o pecado fundamental, objeto primário da ira divina, é caracterizado por São Paulo como azebeia, ou seja, impiedade. Consiste na recusa em glorificar e agradecer a Deus. Em outras palavras, na recusa em reconhecer Deus como Deus, em não lhe tributar a consideração que lhe é devida. Consiste em ignorar a Deus, onde, porém, ignorar não significa tanto não saber que ele existe, mas agir como se ele não existisse. O homem, então, portanto, não reconheceu Deus como tal, ele quis ser como Deus, né? Vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Essa é a tentação da serpente, né? O Catecismo da Igreja Católica ele diz assim: neste pecado, o homem preferiu-se a si mesmo. Em relação a Deus, em face de Deus. E com isso menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências do seu estado de criatura. Não era criador, é criatura. Não sou eu que defino as coisas, é o Criador. Ele fez, não foi eu que criei o mundo. E, consequentemente, contrariando o seu próprio bem. Criado num estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, o homem quis ser como Deus, mas sem Deus, antes de Deus, e não segundo Deus. Veja, né? Está no número 398, o ser humano estava destinado a ser glorificado. Deus fez o homem para elevá-lo.
Mas o homem tinha que ser levado por Deus, por aquele que pode. E que Adão e Eva fizeram, que aquela humanidade primitiva fez, foi querer ser independente de Deus, querer se colocar ao lado de Deus, mas pelas próprias forças. Isso que gerou todos os males posteriores. Isso o ser humano, obviamente, ele não era capaz de fazer, ele não era o criador, mas esse orgulho, essa impiedade, essa arrogância, essa soberba que levou a esse pecado original. E veja que eu sempre faço a reflexão de que há um momento em que Eva, ela toma o fruto e ela diz, né, a Sagrada Escritura diz, não, já tomou, ela viu que ele não tinha nada de mal, ele parecia bom, e bom o suficiente, inclusive, para abrir o entendimento, para abrir a mente. Então, Eva coloca o seu próprio juízo, a partir da sua própria observação, acima do juízo de Deus, acima do que Deus tinha dito. Deus tinha dito, ireis morrer se comerdes. Ela diz, não, mas eu não estou vendo por que eu vou morrer se eu comer. Eu não vejo, não estou vendo isso. Não. Eu acho que não, acho que está errado, acho que ele está errado. E aí está a fonte do mal. Né? Aí está a fonte do mal. Nós vamos continuar meditando sobre isso, nós paramos por aqui agora, mas assim que estiver disponível, ou de repente já está disponível, você pode prosseguir no próximo vídeo a mais uma parte dessa formação, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe e a paz.